Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando então mais um programa e vamos dar sequência aos nossos estudos que estamos fazendo sobre a mediunidade, ok? Então eu quero aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui na rádio. Então nós não estamos tocando a nossa tradicional música na abertura. Eu sempre escolho uma música espiritualista para a gente abrir o programa, mas eu não estou tocando essas músicas justamente para a gente aproveitar ao máximo os nossos estudos, ok? Então pegue aí, eu estou usando como base desse nosso estudo, que na verdade é um estudo introdutório. Esse tema mediunidade é um tema muito mais amplo e complexo e requer também uma parte prática, mas é apenas uma introdução aos leigos, tá? E eu estou usando como base para essa introdução o Livro dos Médiuns, ok? O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. É um belo livro de estudos, baseado nos experimentos que Kardec fez, nas pesquisas que Kardec fez. Então vale a pena estudar esse livro, mesmo que você não se classifique, não se rotule como espírita. Eu também não me rotulo de nenhuma religião, sou um livre pensador, um livre pesquisador, mas quando a gente fala de mediunidade é muito importante a gente ter essa base de pesquisas, de estudo em cima de Allan Kardec, ok? Então eu estou usando como base o Livro dos Médiuns. Pegue aí o teu, se você tem. Abra na questão 166. Questão 166, segunda parte. Segunda parte, capítulo 14. Segunda parte, capítulo 14, a questão 166. Eu vou falar um pouquinho e eu pretendo abrir linha para vocês entrarem com dúvidas, ou de repente complementar o que eu falei, explicar um pouco melhor o que eu vou explicar, ok? Então eu vou abrir linha depois que eu ler esse trecho e explicar, para vocês participarem do programa. Então sintam-se à vontade para ligar e fazer uma pergunta sobre o tema que nós estamos estudando, ok? É uma pergunta sobre o tema. Ou se você de repente viu que eu deixei de falar algo importante, não tem problema, pode complementar, pode participar contribuindo com o teu conhecimento também, tá? Aqui todo mundo aprende junto, é igual no nosso espaço. Lá tá todo mundo aprendendo junto, eu e o meu grupo de desenvolvimento espiritual e bioenergético e mediúnico, tá? Inclusive, pega uma caneta, pega um papel, porque eu vou passar para vocês o nosso endereço, porque dia 27, sexta-feira que vem, nós teremos o nosso primeiro trabalho, o nosso primeiro tratamento espiritual aberto ao público do ano, tá? Até agora a gente está se reunindo apenas o nosso grupo interno, então nós teremos o primeiro tratamento espiritual do ano, gratuito, entrada franca. Eu peço apenas quem puder, leve 1 quilo de alimento não perecível, porque nós fazemos um trabalho de assistência social, distribuímos cestas básicas para algumas famílias. Então, se você levar aí 1 quilo de feijão ou arroz, enfim, a gente está precisando para montar cestas básicas que agora no fim do mês eu distribuo, tá? Então, se você puder, leve 1 quilo de alimento não perecível. Eu vou passar então, nós teremos o nosso tratamento espiritual. O que será? Será uma sessão de harmonização áurica. Essas sessões é o seguinte, elas então a partir de dia 27 agora, de fevereiro, elas irão ocorrer de 15 em 15 dias, exceto quando for feriado, tá bom? Exceto no feriado. Elas irão ocorrer de 15 em 15 dias. Então é importante que você vá, se quiser continuar indo, porque é um tratamento espiritual. Nós teremos palestras e cada palestra é um tema específico, às vezes são convidados que vêm da palestra. O ano passado nós tivemos palestras sobre xamanismo, sobre pagelança. Então a gente tem vários temas.
A palestra de sexta-feira que vem será sobre o tema como desenvolver a sensibilidade espiritual, a sensibilidade mediúnica, ok? Eu darei essa palestra, então você está convidado, você está convidada, ok? No final da palestra, eu conduzirei vocês em um exercício por meio da visualização. Então, se vier bastante gente, vocês vão ficar sentados mesmo. Eu vou colocar uma música e eu vou conduzir vocês em um exercício de relaxamento e de concentração, onde nós vamos harmonizar a nossa aura, o nosso campo psíquico, o nosso campo emocional e energético. Então, eu vou conduzir vocês em um exercício de harmonização energética e espiritual. E na sequência, vocês irão receber individualmente, vão receber então tratamento energético por meio de passes, tá? É um pouco diferente o nosso sistema de passes, não é exatamente como no Espiritismo, nem na Umbanda, apesar de nós termos todo o suporte dos guias da Umbanda. Vocês vão receber um tratamento energético. E as pessoas que forem nesse trabalho aberto, depois, se tiver interesse, podem participar do nosso grupo interno que se reúne toda semana para fazer o desenvolvimento mediúnico, o desenvolvimento energético, mas primeiro tem que ir nesse trabalho aberto para conhecer nosso núcleo, conhecer nosso trabalho. E também nós vamos depois selecionar algumas pessoas que a gente vê que tem necessidade. Por quê? Porque em março, eu vou passar o dia direitinho, em março nós faremos um tratamento de cura, tá? Vai ser uma sessão de cura, aí é bem específico mesmo para quem está com alguma doença, para quem está se tratando no médico para algo específico. Então nós faremos no final de março, eu vou passar depois a data em outro programa, tá? Mas no final de março nós faremos então uma sessão específica de tratamento, de cirurgia espiritual. Não há cortes, ok? É um tratamento totalmente energético. Nós temos macas, as pessoas vão deitar nas macas e aí os médiuns, ok? Os médiuns então irão fazer um tratamento em vocês. Serve como um complemento ao tratamento médico convencional que vocês já estão fazendo, tá? É um complemento, vai fazer com que o teu organismo se recupere mais rápido, ok? E nós estamos tendo ótimos resultados, pessoas com problemas aí que estão indo lá se tratar e estão tendo resultados, até um médico, eu fiquei sabendo que semana que vem vai até um médico conhecer nosso espaço, porque o médico não acredita como que o paciente dele se recuperou tão rápido de um problema, eu não me lembro exatamente qual, foi um dos nossos médiuns que me contou ontem, né? Inclusive, então, até um médico vai na nossa sessão para conhecer, porque ele não acredita. Como assim, que você foi num tratamento energético e se curou assim tão rápido? Então é muito interessante que um médium ontem do nosso grupo me contou, tá? É um complemento, será na última semana de março, eu vou passar a data para vocês no nosso programa que vem, tá? Então, venha dia 27 de fevereiro, agora, na última sexta-feira de fevereiro, venha para a nossa sessão de harmonização, que já é um preparo para vocês irem depois no tratamento, tá? De cura espiritual. Eu vou passar o nosso endereço no final do programa, tá bom? Senão eu vou ficar muito tempo falando, já passou 8 minutos aqui, já se passaram 8 minutos e eu estou falando e não comecei o nosso estudo. Então, depois eu passo o endereço. Vamos logo para o nosso estudo aqui. Vamos lá então. Questão 166. Médiuns falantes. Kardec escreveu o seguinte: os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são propriamente médiuns falantes. Estes, na maioria das vezes, não ouvem nada. Ao servir-se deles, os espíritos agem sobre os órgãos vocais, como agem sobre as mãos nos médiuns escreventes. O espírito se serve para a comunicação dos órgãos mais flexíveis que encontra no médium.
De um, empresta as mãos, de outro, as cordas vocais, e de um terceiro, os ouvidos. O médium falante, em geral, se exprime sem ter consciência do que diz, e quase sempre tratando de assuntos estranhos às suas preocupações habituais, fora de seus conhecimentos e mesmo do alcance de sua inteligência. Embora esteja perfeitamente desperto e em condições normais, raramente se lembra do que disse. Numa palavra, a voz do médium é apenas um instrumento de que o espírito se serve e com o qual outra pessoa pode conversar com este, como o faz no caso de um médium audiente. Mas nem sempre a passividade do médium falante é assim completa. Há os que têm intuição do que estão dizendo, no momento em que pronunciam as palavras. Voltaremos a tratar desta variedade quando nos referirmos aos médiuns intuitivos. Muito bem, então. Eu vou agora comentar um pouquinho este trecho, ok? Então, deixa eu reler um pedacinho e comentar. Então, Kardec diz: os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são propriamente médiuns falantes. Estes, na maioria das vezes, não ouvem nada. Então, isso, gente, Kardec ele estava falando do fenômeno mediúnico conforme ele estava pesquisando lá na época dele, no século XIX, por volta de 1850, mais ou menos, ok? Hoje, a mediunidade, em geral, ela assumiu outras características. A mediunidade muito passiva, a mediunidade muito mecânica, ela é muito rara hoje em dia, ok? É muito rara. Hoje, de um modo geral, o que a gente pode observar na imensa maioria dos médiuns não é essa mediunidade mecânica em que o espírito utiliza as cordas vocais simplesmente do médium falante ou as mãos do médium que psicografa, o médium escrevente. Hoje há uma simbiose maior. Naquela época também havia, claro, mas hoje há uma simbiose maior de mente a mente, ou seja, há um envolvimento psíquico, há um entrosamento mental e um entrosamento de sentimentos de médium e espírito comunicante. Então, essa mediunidade mais mecânica, onde o espírito vai se focar mais no corpo do médium, ela hoje é muito rara. Hoje é mais comum, na grande maioria, o quê? O espírito ele vai se utilizar dos instrumentos, das cordas vocais do médium, das mãos do médium que psicografa. Ele vai se utilizar desses instrumentos, vamos dizer assim, do corpo do médium. Mas o foco está mais no envolvimento psicoemocional. É mais o envolvimento psíquico e no campo dos sentimentos e emoções, ok? Quando Kardec ele diz o seguinte, ao servir-se deles, os espíritos agem sobre os órgãos vocais como agem sobre as mãos nos médiuns escreventes. Quando a gente fala de médium falante, nós estamos falando do fenômeno mediúnico classificado como psicofonia. Ok? É a psicofonia. Quando a gente fala de médium escrevente, nós estamos falando da psicografia, tá bom? Kardec ele disse então que os espíritos agem sobre os órgãos vocais, nos médiuns psicofônicos, como agem nas mãos dos médiuns psicógrafos. Sim, mas na verdade não é exatamente na corda vocal e exatamente nas mãos. Isso foi o que Kardec
no nível de estudos que eles estavam lá atrás, isso é o que Kardec estava pesquisando, estava concluindo. Hoje, nós estamos nos aprofundando nesses estudos. Então, o que nós podemos concluir hoje? Na verdade, o espírito, para ele agir diretamente sobre o corpo carnal, é muito difícil, porque há uma barreira. O espírito desencarnado, ele se manifesta num plano muito sutil, muito etéreo, ok? Muito sutil, no plano astral. O corpo físico, ele está num plano mais denso, um plano físico denso. Há uma barreira a ser vencida. Então, na verdade, o espírito ele vai agir onde? Ele vai agir nos núcleos energéticos que todos nós temos. Ele vai atuar nos chakras, principalmente nos chakras, nos centros de força, nos núcleos energéticos que nós temos. Tá? Então, na verdade, o espírito ele vai atuar, não é propriamente na garganta do médium, nas cordas vocais do médium apenas. É mais no chakra laríngeo, no núcleo energético laríngeo. Porque esse chakra, esse núcleo energético que está na região da garganta, é ele que controla, é ele que coordena, além de glândula, é ele que coordena todo esse sistema vocal. Então o espírito ele não atua exatamente, diretamente na matéria. Pode atuar? Pode. Mas em condições excepcionais, específicas, muito raras. Na verdade, o espírito ele vai atuar no núcleo energético, no chakra do médium. E aí ele vai controlar. Por exemplo, na Umbanda, nós temos o fenômeno de psicofonia. Só que ele é mais intenso do que no espiritismo. Então, por exemplo, Kardec ele diz assim, mais adiante: embora esteja perfeitamente desperto e em condições normais, olha, quando o médium está incorporado, entre aspas, porque nenhum espírito entra dentro do corpo do médium, a não ser o próprio espírito do médium, tá? Quando um médium incorpora um preto velho, um caboclo, enfim, quando o médium incorpora um espírito, o espírito que ele está incorporando não entra dentro do corpo dele. Eu soube que numa novela aí mostrou, né, que o espírito pula dentro do corpo do rapaz que é médium aí na novela. Não é assim que acontece, isso está errado. Eu digo isso por experiência própria, tá? Não é assim que acontece. Eu digo isso como médium, tá bom? Não é assim que acontece. O espírito ele fica atrás do médium, controlando os chakras do médium. Então o nome incorporar é um nome um pouco complicado. Na Umbanda, o médium ele não está em condições normais. Ele está sim num transe, em um transe mediúnico, que pode ser leve, moderado ou profundo. Mas é um estado de transe. Se o médium não estiver em transe durante a incorporação na Umbanda, então ele não está incorporado, ele está apenas captando por telepatia a mensagem de um espírito e transmitindo essa mensagem para as pessoas. Ele não está propriamente dito incorporado. Tá? Na psicofonia, ele é um tipo de incorporação, mas mais sutil. Tá? O transe não é como no transe na Umbanda, é mais leve. Porém, pode acontecer sim do espírito alterar o timbre de voz. Por isso que quando você vai no centro de Umbanda, por exemplo, você vê um médium incorporar um preto velho e falar com um sotaque diferente, incorpora um caboclo, um índio, e fala com outro sotaque. O espírito ele vai sim alterar o sotaque do médium. O espírito vai sim, durante o transe na Umbanda. Por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque o transe na Umbanda não é o mesmo transe que Kardec estava pesquisando lá atrás. Tá? Kardec ele não tinha conhecimento do transe da Umbanda. A mediunidade na Umbanda ela é diferente da mediunidade no espiritismo. Ela é muito mais intensa e ela é muito mais próxima da mediunidade xamânica, da mediunidade na pagelança dos povos indígenas, os povos xamânicos, vamos dizer assim,
do que da mediunidade como era praticada por Kardec e pelas outras pessoas na Europa no século XIX, tá? Então é diferente. Mas no caso da mediunidade na Umbanda, o espírito vai também atuar nos chakras do médium e manipular o corpo dele. Vai levantar os braços, vai curvar as costas do médium, vai manipular o corpo do médium como se o médium fosse um fantoche, tá bom? Mais ou menos isso. O médium pode cortar essa conexão? Sim. O espírito guia. Um guia espiritual, ele não toma um médium à força, seja numa sessão de psicofonia lá no centro espírita, que segue Kardec, ou seja numa sessão de incorporação na Umbanda. O espírito guia, ele nunca vai tomar um médium à força numa sessão, tá? A não ser em alguns casos raros de mediunidade desequilibrada, em que ele precisa pegar a força, mas com o objetivo de equilibrar o médium, de equilibrar. Mas isso são casos excepcionais. O médium pode sim, portanto, cortar a ligação mediúnica se ele desejar, ok? O médium ele não vai ceder mais o controle total para o espírito. Isso é muito raro de acontecer. Muito raro hoje em dia. Como eu disse, a mediunidade extremamente mecânica, a ponto do médium apagar, perder a consciência, isso é raro. Não há mais a necessidade tanto disso. É importante que o médium contribua com a sua matéria-prima. E qual é a matéria-prima que o médium pode oferecer? O seu conhecimento. O seu conhecimento, ele é a matéria-prima. Então, hoje a mediunidade ela é muito mais uma simbiose, uma união, do que o médium simplesmente ser um instrumento totalmente passivo, como era na época de Kardec. E mesmo assim não era 100% passivo não, tá bom? Vamos abrir linha para o ouvinte. Se você tiver alguma dúvida, é claro que eu corri muito aqui, falei muito rápido. Esse tema merece mais estudos e eu darei um curso sobre mediunidade, um workshop, talvez de 2 fins de semana, por aí. Eu ainda estou desenvolvendo, mas quando eu montar esse curso eu aviso vocês, ok? Vamos abrir linha para o ouvinte para vocês. Eu quero que vocês entrem com perguntas. E no programa que vem eu falo mais sobre isso. Não se preocupem não, tá bom? Eu vou falar um pouco mais sobre esse tema no programa que vem. E aí a gente vai falar sobre os médiuns videntes. O Jean já até falou que tem ouvinte na linha. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Darlene. Oi, Darlene. Diga lá, qual é a sua dúvida? Olha, você estava falando sobre a mediunidade, né? Certo. Eu sinto algumas coisas assim, sabe? Dentro da minha casa, não sei se tem a ver com o que você está falando, mas eu sinto presença, sabe? Quando a minha avó faleceu, eu sentia, sabe? Eu não sei explicar, mas eu não consigo ver, mas eu consigo ouvir, é o que você estava falando, né? Mediunidade ouvida, né? Aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais as sensações que a gente tem nessa parte de ouvir. Certo. Então acompanha pelo rádio. Obrigada, eu adoro o seu programa. Ai, que bom, fico feliz e acompanhe as gravações anteriores, caso você tenha perdido algum programa, lá no nosso site. Olha, a tua pergunta é muito importante, porque é o seguinte, o fato de você perceber a presença de um espírito, no caso da tua avó que morreu, na tua casa de vez em quando, te visitando, o fato de você perceber as energias do ambiente, isso não significa que você seja médium, no sentido ostensivo da palavra médium. Médium como aquele que atua como um intermediário dos espíritos, seja psicografando, seja incorporando, né? O fato de você perceber, de você ter uma sensibilidade aos espíritos, não quer dizer que você seja médium ostensivo. Portanto, todo mundo tem uma sensibilidade aos espíritos. Todo mundo tem a capacidade de sentir em maior ou menor grau a influência dos espíritos. O que nós precisamos é aprender a lidar com isso, né? Como é que eu posso controlar, desenvolver com consciência essa sensibilidade minha? Porque essa sensibilidade tua é uma capacidade parapsíquica, é uma paranormalidade. Não necessariamente você é médium ostensiva, ok? Não necessariamente. É sobre isso que eu vou falar na sexta-feira agora, dia 27.
as sinaléticas, como desenvolver essa sensibilidade espiritual. Então, eu não vou falar para quem quer ser médium, de incorporar ou de psicografar. Eu vou falar para quem quer controlar, quem quer desenvolver de forma controlada, equilibrada, essa sensibilidade ao mundo espiritual. É isso que eu vou falar, ok? Então, olha, é dia 27 agora de fevereiro, a última sexta-feira de fevereiro, das 19h30 às 21h30. Procura chegar umas 19h10, 19h15, tá? Tenta não chegar às 19h30 em ponto não, porque senão a gente já começa a palestra, o pessoal vai chegando, é ruim. Tenta chegar um pouco antes, a partir das 19h já tá aberto, tá? Anote o endereço, Rua Falck Giannini. Eu vou soletrar, F de faca, A-L-C-H-I. Falck Giannini 515. É uma travessa da Rua do Orfanato. Você desce no metrô Vila Prudente e lá você se informa. Você vai até a Rua do Orfanato, que fica a 2 quarteirões do metrô. Desce no metrô Vila Prudente, vai até a Rua do Orfanato, você vai subir 5 quarteirões. Pronto, já é a Rua Falck Giannini à tua esquerda, tá bom? Você leva do metrô ao nosso espaço caminhando 10 minutinhos. Anota nosso telefone caso você tenha alguma dúvida. 26454017. Eu quero lembrar a vocês que eu sou editor-chefe da revista cristã de Espiritismo e da revista Caminho Espiritual. Ambas as revistas estão nas bancas de todo o Brasil. Então, procure a revista cristã de Espiritismo desse mês. A matéria de capa é Sonhos Espíritas. O que são os sonhos espíritas? E procure a revista Caminho Espiritual nas bancas, porque ela é uma edição inteirinha. A edição que está na banca agora é inteirinha, dedicada ao tema mediunidade. Então eu falo de psicografia, psicofonia, mediunidade de cura, aura, o que é aura, o que são práticas de harmonização da aura. Tem vários assuntos, uma edição inteirinha sobre mediunidade. Você pode comprar nas bancas de todo o Brasil ou no nosso site. E lá no nosso site tem muito material disponível. Anote aí, www.rcespiritismo.com.br. Lá na nossa livraria virtual você pode comprar e você pode ler muitos artigos disponíveis para você também. Fique na paz, sábado que vem eu retomo esse tema, tá bom? Fique na paz e até o nosso próximo programa. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção.